Meus irmãos, a paz do Senhor. Estou chegando aqui, agora estamos chegando ao culto, um culto maravilhoso, tivemos ali uma bênção de Deus. Mas me veio a inspiração, eu estava já há dias para falar sobre uma palavra, e agora me veio no culto ali, pensei que eu vou fazer um vídeo agora para nós conversar sobre alguma coisa que já estava no meu coração, mas hoje foi pregado pelo pastor Rogério, e aí me fortaleceu mais ainda a vontade de compartilhar com vocês essa parte aí da palavra de Deus, né? Então, é sobre exatamente a palavra, irmãos. Nós estamos vivendo uma época aí bastante difícil no evangelho, né? Porque o povo está se desapegando da palavra, né? O povo está voltando muito para fábulas, né? E na verdade existe hoje aí, me veio em mente, né, que quantas pessoas estão dentro das igrejas e não concordam com a Bíblia. Não concordam com a Bíblia. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas elas fazem o que elas querem, não o que a Bíblia quer, porque elas não concordam com a Bíblia. Elas não concordam com a palavra de Deus. E aí me veio em mente esse texto aqui, né, lá de Atos, capítulo 17, versículo 11, dos bereanos, né? Os bereanos, né, que a Bíblia diz que lá os Tessalônica, né, os de Tessalônica, ela expulsaram Paulo, né, Paulo e Silas, expulsaram eles, mas os bereanos receberam bem eles. Mas os bereanos receberam eles não por causa de serem homens, eles receberam eles, só que eles tinham conhecimento da palavra e o que eles faziam? Em tudo eles traziam para o crivo da palavra. O crivo da palavra. Porque a Bíblia diz aqui, ó, diz assim: ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim, né? Então tá aí esse texto, um texto maravilhoso da palavra de Deus, né? Então tá aqui um grande exemplo de povo, né? Nobre, de nobreza, né? Porque nobreza é aquela pessoa ponderada, aquela pessoa com uma vida ponderada. E hoje nós estamos vivendo um evangelho de oba-oba, faz parte da igreja, está salvo. E eu escuto muitas vezes, mas está no caminho. Qual o caminho, irmão? Caminho largo ou caminho estreito, né? Porque hoje nas igrejas tem caminho estreito, tem caminho largo, né? Tá? Se tiver no caminho largo, está no caminho, mas é um caminho que não vai para o céu, porque o caminho largo não vai, o caminho largo conduz à perdição. E hoje muitas pessoas, aí o pastor Rogério me contou ali no culto algo que ele presenciou, porque ele foi fazer um casamento, e no ler a palavra no casamento, ele leu aquela parte que diz que as mulheres, né, reverenciem, sejam sujeitas aos seus maridos. Aí uma mulher que estava atrás dele, né, atrás dele, uma pessoa de altar, disse em voz alta: não concordo com isso aí, não concordo com a Bíblia. Aí o pastor Rogério disse que ele ficou até assim, mas como? Eu não falei nada de mim, eu li, foi a palavra. Então quer dizer que essa pessoa está aqui, ela é se diz missionária, mas ela não concorda com a Bíblia, né? Não concorda com a Bíblia. Porque hoje muitas pessoas concordam com a Bíblia daqui para fora. É a palavra, viver a palavra. É só hipocrisia, irmãos. Apresenta para ele, aquilo que da palavra ele não está guardando, ele vai dizer que não é a palavra, que aquilo não é da Bíblia, que aquilo não precisa ser guardado. Ele acredita muito na palavra dentro da filosofia da religião dele. Aquilo que saiu fora da filosofia religiosa que ele vive, ele não acredita. Então muitos estão hoje dentro das igrejas e são incrédulos, porque eles não acreditam na palavra. Eles não acreditam na palavra, eles não concordam com a Bíblia. Eles discordam da Bíblia. Então eles arrumaram uma maneira de viver Deus sem precisar viver de acordo com as Escrituras. Que dá para viver. Só que o que será no final? O que vai acontecer no final com essas pessoas? Porque Jesus disse: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, vos será feito, né?
Foi escrito também por Tiago, capítulo 1, versículo 22, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Mas eu estou na palavra, eu estou na bênção, pastor, eu estou orando, eu estou jejuando. Se tu não está guardando a palavra, tu está jogando fora tudo isso, está passando fome à toa. Vai ter bênção, vai receber umas bênçãos, umas coisas, porque na verdade, bênçãos a gente recebe por crer e recebe por orar, buscar, mas a salvação é pelo obedecer, A salvação é pelo obedecer, é pela obediência. É diferente da bênção, A bênção a gente pode receber. Então, na verdade, essas pessoas vão receber bênção de Deus, bênçãos da parte de Deus, mas a salvação é diferente. A salvação é diferente porque a salvação é obediência, obedecer a Deus, se submeter. Porque eu falo para os irmãos aqui, porque eu tenho compromisso com a minha igreja. Eu tenho um rebanho, preciso orientar esse rebanho, preciso alimentar esse rebanho. Então eu oriento eles, Sempre que nós devemos aceitar Jesus completo. Primeiro nós temos o primeiro passo de qualquer homem é aceitar Jesus como Salvador, porque nós precisamos de um Salvador, para salvar. E aí é aquela coisa assim, a salvação não vem pelas obras, Por quê? Porque não existe obras que nós possamos fazer para substituir a cruz. Não tem nada que nós faça que substitua a cruz. A salvação não vem pelas obras. Por isso que tem muitas pessoas que acham até que a palavra se contradiz, A salvação não vem pelas obras. Porque quem nos deu a salvação nos foi dada gratuitamente. Agora, para adquirir, para permanecer nessa salvação, nós precisamos da santificação. E aí a santificação vem pelas obras. Aí precisa ter fé, e a fé precisa ter obras. Que obras são essas? Obras de santificação. Obras de mudança, obras de piedade, Piedade, viver uma vida piamente, ser cristão, ser crente, onde estiver, tá na igreja é crente, tá no trabalho é crente, tá na roda dos amigos é crente, Porque tem gente que é crente de acordo com o local onde está. E aí não adianta nada. Esse aí não adianta nada. Não adianta ser esse crente que num lugar ele é crente, no outro lugar já daqui a um pouco está negando a fé. Não adianta nada. Então nós precisamos primeiro aceitar Jesus como Salvador da nossa vida. Salvador. Porque nós precisamos de um Salvador. Nós pecamos, estamos em pecados e destituídos da glória de Deus. Então precisamos de um Salvador. Depois de nós ter o Salvador, aí nós precisamos aceitar Jesus como sendo Senhor da nossa vida. Senhor. É preciso eu entender que Ele é soberano e que eu preciso obedecer a Ele. Preciso viver uma vida de obediência às Santas Escrituras e à Palavra de Deus e rejeitando as coisas desse mundo, Rejeitando a impiedade. A Bíblia diz que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens e nos ensinando, rejeitando a impiedade desse mundo, e vivendo de forma piamente diante de Deus, nós vamos adquirir a salvação. Então, primeiro, Jesus é nosso Salvador, segundo, Ele é nosso Senhor. E dessas pessoas que discordam da Bíblia, Jesus não é Senhor da vida delas. Não é. Porque Jesus só é Senhor da vida daqueles que concordam com a sua palavra e se submetem à sua palavra e vivem e estão renunciando tudo para viver a palavra de Deus. Então, Jesus não é Senhor da vida dessas pessoas que discordam das Santas Escrituras. Não adianta, você pode estar na igreja, você pode cantar bonito, pregar bonito, fazer o que for, mas se você não concorda com as Escrituras, Jesus é teu Salvador, mas não é teu Senhor. E quando nós chegarmos lá no céu naquele dia, aquelas pessoas que chegaram lá, eles vão dizer: Senhor, em teu nome fizemos sinais, prodígios, maravilhas. Senhor. Jesus vai dizer: eu não conheço vocês, porque vocês nunca deixaram eu ser Senhor da vida de vocês. Deus abençoe a todos. Vamos meditar nessa palavra para que nós possamos não perder de maneira nenhuma a dádiva maior do Evangelho.
que é a salvação eterna. Podemos viver todas as bênçãos aqui, mas se nós perder a salvação, nada disso vai nos aproveitar na eternidade. Por isso, lute pela sua salvação, se renda à palavra de Deus, se renda à palavra de Deus. Ah, mas eu não concordo com isso, é difícil, que nem o pastor Rogério, é difícil, dói para me fazer, mas eu vou me render, eu vou renunciar a mim para eu viver a palavra de Deus. Tem pessoas que estão renunciando à palavra para viver as suas vontades. Cuidado, cuidado, porque o evangelho não é assim. Quem não tomar a sua cruz e não seguir após Jesus, não é digno dele. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, fica essa palavra para a nossa reflexão.